passo a palavra para a doutora Teresita Quiroz Ávila. Muchas gracias. El formato, en mi calidad de secretaria de la mesa, el formato que vamos a utilizar para la disertación del trabajo de Joel Mir es 30 minutos para la presentación y después daremos la palabra a cada uno de los sinodales que están en la mesa de este examen. Al finalizar, la palabra a los directores y a la codirectora de tesis. Adelante. ¿Me escucha o necesito de micrófono? Para la grabación. Ah, ok. Buenas tardes a todos. Na tese intitulada Conservação de um Jardim Histórico de Roberto Buller Marx e Processo de Restauração da Praça de Casa Forte, Pernambuco, Brasil. Então, empezamos pouco com o problema de investigação, que a lo largo de toda a parte teórica de la conservação de jardines, temos uma brecha nesse estudo. Então, empezamos com um objeto de estudo, que é a Praça de Casa Forte, e que o objeto teórico seria uma metodologia de restauração de jardines, e nosso objeto empírico, justamente a Praça de Casa Forte, não? Então, o que buscamos nesta tese é que, todavia, na Latinoamérica, temos uma brecha na teoria e puesta em valor de metodologias de restauração de jardines modernos. E, ante toda a problemática que estivemos planteando, a hipótese da tese é que a metodologia empleada pelo Laboratório do Paisaje da Universidade Federal de Pernambuco, empleando esta metodologia, é possível resgatar a ideia ou o pensamento de quem projetou a praça. E aqui tratamos do paisajista Roberto Buller Marx. Então, planteamos uma metodologia que a investigação é considerada como histórica, descriptiva e bibliográfica. Por uma questão histórica, temos a interpretação de hechos ocorridos no passado e a técnica empleada, a documentação direta, que foram as fontes primárias de periódicos e iconografias. Em seguinte, a descriptiva são a interpretação de hechos ocorridos no presente, a documentação indireta, que aqui erro, e as fontes secundárias com a técnica quantitativa, descriptiva e iconográficas. Por fim, a parte bibliográfica, com as fontes secundárias também, uma categoria com as iconografias e, ao final, temos este planteamento da metodologia. Então, pouco mais de Buller Marx, não? Que este período de la Praça de Casa Forte é justamente quando é chefe do Departamento de Parques e Jardim do governo de Pernambuco. E, neste período, de 35 hasta 37, projetou 13 jardins e 3 deles, Praça de Casa Forte, Euclides da Cunha e a Praça Arthur Oscar, foram projetados ao mesmo tempo. Então, para Buller Marx, o jardim é um vínculo entre a natureza e a arquitetura, é dizer, temos que conhecer o paisagem do lugar, o clima, a topografia, a vegetação, a luz, a história. E, como jardim moderno, Buller Marx tem estes 3 princípios: educação, arte e higiene. Educação porque, todavia, empleava em los jardins de Recife uma vegetação exótica, não representava a vegetação das selvas, principalmente as urbanas. Arte porque dizia que jardim é natureza ordenada, subordinada às leis arquitetônicas. E higiene porque via que Recife tinha uma população muito pobre, com suas casas muito pequenas, e os recifenses, os que são pobres de Recife, tinham que ter uma área onde puder relaxar pouco depois de tantos dias de trabalho, não? E isso tinha seus 3 princípios.
Aqui está Brasil, Pernambuco, Recife, e aqui está um recorte de Recife, onde temos o plano de embelezamento que Buller Marx projetou. Foram 13 jardins em 35 a 37, e depois regressa a Pernambuco, mais 3 jardins públicos, um total de 16. Ingressando em nosso objeto de estudo, a Praça Buller Marx chega em 35 em Recife, em finais de 1934, e a área onde está a Praça Casa Forte já tinha uma área ajardinada, com um monumento em arte deco, e comemorativo a los heróis de uma batalha que tivemos em Pernambuco. Então, Buller Marx começa a trabalhar nesta área, e como chefe de departamento já manda quitar este monumento, por dizer que é de gosto não se representaria tão bem, não, como um monumento a esses heróis, e construiu o Jardim de Casa Forte como um monumento dedicado a esses heróis. Então, o jardim é dividido em 3 partes. Cada uma dessas representa uma fitofisionomia distinta. Na primeira parte da Praça Casa Forte, temos as espécies arbóreas, herbáceas, aquáticas e terrestres dedicadas à fitogeografia brasileira, ou seja, de vários tipos de ecossistemas. Dedicou uma área exclusiva para a vegetação da Amazônia e, todavia, permaneceu com uma área do jardim dedicada à flora exótica. Pero Buller Marx dizia, não é qualquer vegetação exótica, desde que essa vegetação tivesse uma correspondência com o paisagem do lugar. Então, não é ser exótica por ser exótica, e sim que tivesse um diálogo com o paisagem de onde está a praça. Aqui alguns dibujos, e o que temos aqui são 2 distintos, não? Porque, todavia, Buller Marx dibujava para que os jardineiros tivessem conhecimento de onde plantar cada indivíduo de cada espécie, e, todavia, como não poder encontrar as espécies necessárias para a parte amazônica, especificou espécies distintas de palmas, já para que, se não encontrasse a espécie que ele estava buscando, poderia ser substituída por outra. Aqui representa o jardim de plantas exóticas e este de plantas nativas. Lo interessante é que Buller Marx descreve muito bem as espécies herbáceas, terrestres e aquáticas, pero as arbóreas não. E isso foi um grande problema que tivemos no processo de restauração. Aqui já temos, em 1936, o final do projeto, e aqui já temos o início de 40, e podemos ver já como os árvores Buller Marx já tinham a intenção de trazer os indivíduos arbóreos de um porte muito alto, para que a praça não tardasse muitíssimo a mostrar sua beleza. E em los periódicos, foi considerado o jardim mais belo de Recife. Aqui são imagens dos anos 40, início de 40, e podemos ver os calicófilos spruceano, que é uma espécie amazônica, já com quase 17 metros de altura. As Vitórias Regias, com seu diâmetro já muito adulto. Então, o que passa é que percebemos que esta é a traça original do projeto, pero o que foi executado foi esta traça. Em los anos 40, houve o acréscimo, ou seja, o que temos hoje é esta traça de la plaza, pero é uma sobreposição de las duas traças. Esta del projeto, esta traça o que foi executado, e essa é o que temos hoje. O mobiliário, as bancas que Buller Marx propôs eram de mármore, e hoje que temos é de madeira. Alguns mobiliários foram incluídos na praça, como placas informativas, e o mobiliário também, como as luminárias, que esta é de los anos 30, 1936. Em los anos 40, tuvo esta outra,
e hoje temos esta outra tipologia, ¿no?, de mobiliário, pero o cambio maior foi em la vegetação. Por isso nos detenemos mais. Aqui temos em los anos 40 e como estava em 2011. Em los anos 40 e em 2011. E lo mesmo em 1930, esta é de 1944 e aqui em 2011. Então temos que o cambio em la vegetação foi muito agressivo para a fitofisionomia de la plaza ou o paisaje de la plaza. Então, o que tuvimos que fazer foi uma arqueologia histórica com caráter multidisciplinário, onde tuvimos que fazer todos esses recorridos, entender a arqueologia botânica, ou também o que chamamos de botânica histórica, que é a lista, uma tabla de las plantas, conhecimento das espécies cultivadas em distintos períodos, entender o passado, o presente e, para o futuro, como queremos o Jardim de Casa Forte. Então, o que começamos a fazer foi buscar os dibujos de Buller Marx, as iconografias de los anos 40, 30, 40 e 50, e identificar as espécies para criar uma paleta vegetal histórica de la Plaza de Casa Forte. Aqui é uma fotografia de los anos 40, lo mesmo. E o importante é que aqui não percebíamos se tratava de la parte de los jardins dedicada às espécies nativas ou exótica. E o que direcionou foi a arquitetura. Então, pegamos toda a iconografia, fomos à Praça de Casa Forte e, por la arquitetura, já conseguimos identificar que esse jardim era de plantas exóticas e começamos a fazer a identificação. Outra grande fonte foi as entrevistas que Buller Marx regalou aos jornais. Este é o Diário de la Manhã, onde Buller Marx tem todos os dibujos e descreve todo o jardim, como tem que ser. Esse outro artigo deste periódico Diário da Tarde foi de seu amigo, engenheiro Joaquim Cardoso, um poeta também, um conhecedor de botânica, e quando Buller Marx começou a criar a Praça de Casa Forte, tiveram muitíssimas pessoas que não gostavam desse jardim, e Joaquim Cardoso ia aos periódicos a defender a Buller Marx. Então, com isto, já temos outras fontes de como era a Praça de Casa Forte. O interessante é que, em projeto original de Buller Marx, solamente em 6 áreas especifica qual é a vegetação. Ou seja, para os demais, não. Então, que tipo de espécies Buller Marx indicou para essas outras áreas? E, outra vez, a arqueologia botânica nos encaminhou para identificar quais eram essas espécies. O que passa é que os registros fotográficos maiores que temos são das espécies exóticas, das nativas não. Então, até mesmo o gosto da população deste momento eram por as espécies exóticas. Então, nos anos 40, temos mais registros da vegetação desta área de plantas exóticas do que da Amazônia e de que as nativas. E aqui temos as espécies correspondentes. 1, a espécie 2, 3, 4, 5 e 6. Então, com a arqueologia botânica, encontramos 56 espécies, 52 gêneros e 28 famílias botânicas. Todas essas espécies, e agora vamos fazer um recorrido por la diversidade vegetal que Buller Marx intencionou para a Praça de Casa Forte. Aqui são as espécies arbóreas, outras arbóreas, palmas, herbáceas terrestres e aquáticas, herbáceas aquáticas. E de aí, começamos a fazer um inventário florístico em 2011, porque neste momento,
El laboratorio de paisaje ya tenía una investigación de la falta de conservación de este jardín. Entonces, lo que tenemos es que plantas nativas en la área de plantas exóticas en la área de plantas nativas, y lo mismo pasa en esta área que es dedicada à vegetação amazônica. E, de hecho, esta área é a mais crítica, por assim dizer, porque Buller Marx recriou microclima amazônico para que as espécies pudieran sobreviver. Então, em 2011, temos 38 espécies, pero de 36 a 1940, 56 espécies, 52 gêneros, 26 famílias. 35 espécies do projeto original já não mais estavam em jardim. Assim como 19 espécies que estão no jardim não fazem parte do repertório botânico de Buller Marx, o que fazer, não? Então, como entendemos o jardim como um monumento vivo, perecedero e renovável, esta fitofisionomia do jardim está em constante câmbio. Então, a compreensão da composição florística foi importantíssimo entender e fazer uma comparação entre o passado e o presente para que podamos projetar fazer todo o projeto de restauração da praça. Então, essas são as condições de fitossanitária do jardim de Casa Forte. Não temos aqui ervas de passarinhos, creio que aqui se chama mordagos, alguma coisa assim. Mordago? Mordago. Los troncos com... Aqui, uma espécie que a Prefeitura de Recife intentou, na época, por a produção de Aedes aegypti. Então, nos lagos, puseram muitíssimos peces para comer as larvas dos Aedes, pero esta vegetação cresceu muitíssimo e os peces morreram. E era uma espécie invasora. E assim estavam as condições. Este foi o primeiro momento, em 2011, tivemos um estudo onde identificamos algumas áreas que podia ser um novo plantio, a limpeza de todos os lagos, umas podas de manutenção para que recuperasse a fitossanidade dos árvores, quitamos nos outros, pero o importante é que quitávamos e plantávamos outro imediatamente, porque a população se apoderava muito forte da praça e não queria que nenhum árvore fosse quitado. Isso foi um problema que tivemos. Então, aqui começamos um estudo onde toda esta vegetação foi indicada para manejo. E na planta B, o que se tem que ser plantado. O que passa é que nem tudo que se foi indicado para plantio e para manejo foi executado até hoje. Porque mesmo aqui, sendo espécies nativas em uma área de espécies exóticas, pero tinha sua fitossanidade estava boa. Então, por que retirar um árvore? Então, o plano de manejo já se consta que a destes, quando morra, e se for necessário um plantio, se vá à lista de espécies e já plantamos. Então, é um processo muito largo para que se pueda recuperar todo esse jardim. Não quer dizer que se vai chegar a sua forma original, porque isso é impossível. Pero o que buscamos é que, chegando na Praça de Casa Forte, possamos identificar a Buller Marx, seu pensamento, seu modo de projetar. E em 2014, começamos de forma mais forte, não, a quitar toda a vegetação de los lagos. Assim estava, começamos a quitar. E tivemos a necessidade de fazer uma impermeabilização, porque a água já não se quedava. E aqui temos a proposta final do projeto, não? Onde o jardim de plantas nativas e o jardim de plantas amazônicas já tivemos toda a recuperação da vegetação, tanto arbórea como palmas, como herbáceas aquáticas e terrestres.
Todavia, as espécies nativas que aqui estão consideradas em plano de manejo para futuras plantações. E aqui estamos, estes são equipos da prefeitura de Recife, em um sábado, por la manhã, todos trabalhando, e nós outros do Laboratório de Paisagem já estávamos também indicando onde e como plantar. A questão mais difícil foi que a empresa contratada por la prefeitura de Recife não tinha conhecimento nenhum de botânica, de agronomia, de técnicas de plantio. Então, foi uma coisa muito incrível nos depararmos com isto. Então, estávamos todos, praticamente todos os dias, em La Praça de Casa Forte, e não assim não está, assim está, e até que chegamos a este fim. Aqui temos, em 1940, e depois da restauração, não? Outro problema que nos deparamos foi que algumas espécies, por serem muito raras, já não se vendem mais, como a Vitória Regia, Nelumbo nucífera, que é o Lotus. Então, já não. E outra, algumas espécies já temos barreiras fitossanitárias, mesmo dentro de um estado para outro de Brasil. Então, como restaurar um jardim com tantas dificuldades de barreiras fitossanitárias, de espécies que são raras, pero logramos, nos aproximamos, ou seja, hoje temos toda uma visual de paisagem, do primeiro jardim até o último, temos uma unidade. Aqui está o jardim de plantas nativas, e agora como está? Então, o que vimos é que em um processo de restauração, o resultado obtenido não é o jardim como foi, porque isto é impossível por a própria essência do jardim, inclusive porque não há dois jardins iguais, nem em tempo, nem em espaço, nem em suas características. E de aí, o que concluímos nisto, né? Que na restauração da Praça de Casa Forte, os princípios paisagísticos de Buller Marx foram logrados, não? Buscamos estes princípios. A outra parte mais forte é o pensamento de Buller Marx. Hoje, quando chegamos e conhecemos o jardim, já hacemos referência a seu projeto original. As visuais de paisagem, o jardim não é mais visto como uma simples área verde, mas ahorita como um patrimônio cultural. E outro fato muito importante é que ahorita em Recife já é uma lei, é um jardim histórico. Nos aproximamos muito de que foi a Praça de Casa Forte. O que necessitamos é de um viveiro, onde possamos fazer um plantio e cultivar espécies para estes jardins. Porque como são espécies exóticas, espécies da Amazônia, necessitamos ter nesse viveiro os jardineiros com uma formação de jardineria, de botânica, de arte do jardim, uma formação muito específica para estes jardineiros, porque já vimos que se não temos jardineiros específicos para estes jardins, a conservação não adianta, não se pode conceber um processo de restauração sem ter um jardineiro para conservar estes jardins. A criação de um departamento de parques e jardins, como já existia em los anos 30. E hoje temos uma expressão estética na Praça de Casa Forte. Todo, não como nos acercamos mais desse jardim, sim, Buller Marx se hace presente, seu pensamento se hace presente, e logramos esta metodologia do Laboratório de Paisagem, não? Recuperamos o pensamento de Buller Marx e direcionamos a futura proposta de manejo de conservação deste jardim. E aqui, né, o jardim se constitui um documento único, limitado, perecedero, irrepetível, com um processo próprio de desenvolvimento, uma história particular de seu nascimento, evolução, mutação e degradação. E com isto, pido muitas graças a todos.
Gracias. Cedo la palabra para los comentarios a la maestra María Teresa Osejo. Tenemos 15 minutos cada uno de los vocales para el comentario de esta tesis. Con permiso. Yoemir, pues en primera instancia, felicidades por este arduo trabajo de la restauración de este jardín emblemático de Recife, en el cual, como tú bien dijiste, y además está referido en el documento, la metodología de cómo se llevó a cabo la restauración, qué pasos se llevaron para realizarla. Me parece también importante que ese proceso no es solamente conceptual, sino es un proceso práctico que se realizó y que se llevó a efecto, ¿no? Al final de tu presentación decías que con el trabajo realizado se había recuperado los principios paisajísticos y el pensamiento de Burle Marx, ¿no? A mí me gustaría que me hicieras una síntesis de, una vez pasado por toda la experiencia metodológica, por todo el conocimiento de la obra de Burle Marx, ¿cuáles son para ti esos principios paisajísticos? Y también, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos conceptos, cuál es ese pensamiento que finalmente es lo que le da valor a la obra? Pero que pudieras tú ir entresacando, decir, bueno, lo que en toda su obra, más la restauración que hiciste, que participaste, si tú pudieras expresar, Burle Marx tenía este desarrollo, tenía todas estas, tú en tu trabajo dices que es un artista complejo y polisémico. Bueno, yo creo que esa complejidad polisémica es la base de sus principios. Entonces, para mí sería muy importante que tú nos pudieras sintetizar esos aspectos que me parece son relevantes en el trabajo que tú llevaste a cabo. Por formato vamos primero a dar la palabra a todos los sinodales y luego al final englobas y nos haces. Ahora daremos la palabra al maestro Armando Alonso Navarrete. Bueno, gracias, Yoelmir. Felicidades por presentar este trabajo. Pues hacerte un reconocimiento por el esfuerzo que invertiste en concluir esta tesis. Algunos de los comentarios con mayor detalle los reflejé en el dictamen que me permití remitir al comité de posgrado, luego de haber leído tu tesis. Y ahora, fíjate que estaba yo pensando en esta analogía del trabajo de Burle Marx en Brasil con el trabajo de Luis Barragán en México. La obra de Luis Barragán recupera, o mejor dicho, Luis Barragán recupera en su obra algunos aspectos muy vinculados a la cultura mexicana.
Me refiero, por ejemplo, al color, al manejo de los espacios o de los planos espaciales, y también al uso de la vegetación de ciertas regiones del país. ¿Podríamos encontrar algo parecido en la obra de Burle Marx? ¿Qué aspectos de la cultura brasileña podrían verse reflejados en las obras de intervención o en las obras creativas de Luis Barragán desde el punto de vista paisajístico? Esa sería una primera pregunta. Por otro lado, Burle Marx se refiere a la concepción de un jardín moderno a partir de los 3 principios que mencionaste: el arte, la educación y la higiene. En México, si no mal recuerdo, tanto Miguel Ángel de Quevedo contempla sobre todo la parte de la higiene, por lo que corresponde a la creación de áreas verdes urbanas en la Ciudad de México, a la reforestación de ciertos sectores, pero no recuerdo, y bueno, tal vez Miguel Ángel de Quevedo sí lo deja ver de manera muy clara por lo que corresponde a la higiene y tal vez al rubro de la educación, pero no sé si necesariamente al arte. ¿Crees que haya alguna correspondencia en cuanto a la temporalidad? ¿Crees que haya alguna correspondencia en cuanto al origen de estas ideas? Y por último, en los dibujos que presenta Luis Barragán para sus proyectos, lo que observamos son jardines consolidados. Observamos una idea prospectiva de lo que él quiere crear como un jardín. Vemos individuos arbóreos maduros, ya que desarrollaron ya su talla, la talla en su etapa de madurez, y creo que esta idea de Burle Marx de traducir a través del dibujo sus intenciones de diseño, así como sus intenciones para seleccionar el elenco botánico florístico, además de transmitir claridad al personal que iba a construir el jardín, y no solamente a ellos, sino a quienes le iban a dar mantenimiento durante muchos años, también transmite o trata de transmitir una razón prospectiva de su obra. Me gustaría saber qué opinas acerca de esto último, y bueno, con eso termino mi participación. Damos ahora la palabra al maestro Félix Alfonso Martínez Sánchez para sus comentarios. ¿Qué tal, Yolmir? Bueno, primero quisiera volver un poco a lo que planteó la maestra Tere Osejo y referirme a los métodos. Es muy claro que hay un bagaje, un aporte significativo de Carmen Añón en cuanto a la visión, a la propuesta, el método. Y bueno, lo que plantea Carmen Añón está hermanado también con José Tito Rojo y Manuel Casares, y por supuesto con Mónica Luengo, y creo que con Ana Luengo. Aquí lo que yo preguntaría o diría, si esta es la base, ¿qué aportes o qué elementos incluirían por parte de ustedes, de Brasil? O sea, porque hay toda una serie de enseñanzas acerca
de algunos elementos acerca del método. Entonces, esa sería una de mis preguntas en cuanto al método. Otro de las preguntas que te haría en tu presentación es, en este ejemplo de la Plaza Forte, ¿qué elementos del paisaje y también qué conceptos de Burle Marx se conservaron? Y también, ¿cuáles serían los aportes de una intervención? Que aunque hablamos de una intervención, como como se planteó en tu exposición, es una intervención, no se puede repetir un jardín por su condición misma, porque es un elemento vivo. Entonces, ¿cuáles serían esos aportes para no repetir? Sí, retomar los elementos fundamentales, pero ¿cómo no repetir lo que propuso Burle Marx? En ese sentido, ¿cuáles serían las aportaciones en la propuesta de intervención de esta Plaza Forte? El otro es, en tu exposición, voy a tener que hablar de tu exposición de la mañana en el campo del Palacio de las Princesas, si no me equivoco. A mí me pareció muy interesante esta visión y este descubrimiento que presentaste, que hiciste, acerca de la identificación de la vegetación. O sea, al encontrar un plano donde estaban indicado el tipo de vegetación que se dio, pero no había claves para saber qué tipo de vegetación eran, inteligentemente, creo yo, ustedes utilizaron colores para ver aquellos signos que se repetían, y después, una vez que plantearon en el plano esos colores, se van al sitio y tratan de identificar qué especies, y se dan cuenta y descubren que ese color corresponde precisamente a otro tipo al mismo tipo de vegetación, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y es un elemento significativo en un estudioso del paisaje y en un trabajo de este tipo. Quisiera ver si en este caso, a través de los dibujos o de la investigación que realizaste, hay un método similar al que empleaste en el campo del Palacio de las Princesas. El otro, que era, déjenme recordar, pero… sí, por ejemplo, en la Alhambra, Pepe Tito y Manolo Casares, en los estudios de este espacio significativo en Granada, encontraron que a través del estudio de la fotografía histórica, que de un periodo a otro hasta la fecha aparecía un elemento muy importante, que era el ciprés. Que el ciprés era importante para conformar la imagen paisajística de los jardines en Alhambra. Pero al hacer esta investigación cartográfica y de fotografía histórica, se dieron cuenta que el ciprés había una época en que no existía. Y esto dio pie a que se hiciera una pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Recuperamos la imagen primigenia del paisaje granadino o dejamos la nueva imagen del paisaje granadino? Lo pregunto porque mencionaste a la Victoria Regia, que es difícil de reproducir. ¿Qué hacer en esos casos, que es un ejemplo al revés de algo que ya no existe ahora, pero que no es posible reproducirlo porque no se reproduce en los viveros, así lo entendí? ¿Qué hacer en ese caso? Y bueno, por otro lado, te felicito efusivamente por tu trabajo, es muy interesante. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra al director y a la codirectora, voy a hacer unos comentarios. Después de haber leído el trabajo de Joel Mir, primero agradezco nuevamente al Comité del Posgrado por haberme invitado, a Joel Mir por permitirme leer este trabajo del cual he aprendido mucho,
felicitarlo por esta conclusión y el texto que he revisado es muy disfrutable, un documento con una narración clara, puntual y muy bien estructurada. Agradezco la pulcritud, yo creo que todos, y el cuidado que se observa en el trabajo. Voy a leer nada más 2 hojas sobre mis comentarios. En términos de las aportaciones que yo observo, el elemento central determina la importancia de este trabajo es el rescate de la memoria, como eje conductor de las experiencias históricas, en este caso particular sobre el paisaje y uno de sus principales representantes. La memoria, cito, como un esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar con su pasado, sea este real o imaginario, valorándolo y tratando con especial respeto, termina la cita. O como también lo menciona Norberto Emmerich, la memoria histórica es una evocación volcada sobre el presente del valor simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo en el pasado, en una acción que preserva la identidad y la continuidad de un pueblo. No es olvidar lo aprendido. Muchas veces se aprende con sangre, en el camino para no repetir errores pasados. Un pueblo con memoria histórica es dueño de su destino. Pone en tiempo presente efectivamente sus acciones. Recordar sus acciones significa querer y saber reproducirlas, saber para qué sirven, necesitar sus objetivos y participar de sus sueños. Termina esta gran cita de Emmerich. Continúo yo, en esta línea conductora del rescate de la memoria, se soporta tu trabajo en 2 tiempos históricos y 2 miradas paisajísticas. La primera parte nos remite a los años de concepción y realización de uno de los espacios emblemáticos de la ciudad de Pernambuco, como es la Plaza de Casaforte, evidenciando primeramente documentos de archivo poco conocidos que se dimensionan en la investigación y se ponen en claro contexto, lo cual brinda elementos para conocer cortes temporales del proyecto de la plaza, tanto en su diseño como en su propuesta vegetal y el mobiliario. A la par, ubicando la concepción teórica y artística del autor de la Plaza de Casaforte, Roberto Burle Marx, quien se convirtió en pilar del paisajismo en Brasil en los años fundamentales del despegue de una cultura nacional cosmopolita en los años 30, preocupado por los espacios públicos ajardinados de la ciudad. Todo un debate que presenta usted sobre la identidad y rescata de Burle Marx. En otro tiempo histórico, que es el otro soporte de su investigación, es la marca, y que marca una preocupación también por la memoria, es la reconstrucción desde el hoy. Ninguna historia tiene sentido sin un amarre en el presente. En el aquí y ahora es donde se da significación a las ideas y las huellas del pasado. Es indispensable que existan registros de los proyectos de rescate que difícilmente se tienen durante el desarrollo de los mismos como prioridad. Hacer el seguimiento de los procesos en sus partes positivas y negativas, que servirán para evaluar lo realizado, pero también nos darán pie para brindar metodologías en la gestión de los estudios públicos desde entidades universitarias con vínculos probados en la relación con instituciones gubernamentales. La universidad en su función de acción social desde la preservación y restauración de los espacios verdes de la ciudad. Esos son los que yo considero los aportes centrales desde mi óptica como historiadora, revisando el trabajo de Joel Mir. Algunos comentarios para ampliar la discusión.
que creo que deberían de aparecer en algún momento en el documento. No sé si están ya incluidos en la versión que yo revisé, creo que haría falta soportarlos. Ampliar el concepto de lo moderno que desarrolla Burle Marx y vincularlo con los debates sobre modernidad del siglo XIX y siglo XX en el contexto de Brasil, de América Latina y del paisajismo internacional. Segundo, en términos históricos, creo que habría que determinar las particularidades en el tiempo de conceptos que utiliza Burle Marx como plaza, jardín, plaza ajardinada y parque. Estos conceptos que a lo largo del tiempo fueron variando, pero que nos dan los elementos historizables del lenguaje del especialista histórico del jardín y que además nos sirve contextualizarlos para poder aplicar el lenguaje correcto si vamos a hacer un proyecto con tendencia a ubicación de Burle Marx. Tercero, creo que es importante aclarar y reflexionar sobre la problemática de quién participa en el proceso de rescate y que además escribe la historia. ¿Cómo tomaste distancia? Estar dentro te da informaciones privilegiadas, ¿como cuáles? Pero ¿qué limitaciones significa para el investigador? ¿Cómo se consigue una posición crítica? Y para cerrar, en este proceso de investigación, ¿qué te propone a ti para el futuro y en qué sentido cambiaste o en cuál te reafirmas? Ahora le doy la palabra a su director de tesis, el doctor Saúl Alcántara Onofre. Gracias, Teresita. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar en este podio con el jurado que se ha propuesto, sobre todo con Ana Rita Sá Carneiro, ¿no?, codirectora de la tesis, que si no me falla la memoria es la primera ocasión que hay una codirectora y está presente de una universidad del extranjero. Y mi agradecimiento al doctor Aníbal Figueroa, quien ha permitido esto, y al maestro Armando Alonso, que yo pienso que la universidad en este momento debe abrirse, en este momento histórico, ¿no?, y sobre todo con una instancia como el Laboratorio de Paisaje de Pernambuco. Bueno, más que nada, mi orgullo por haber conducido junto con Ana Rita esta tesis de Joelmir Márquez da Silva y de un sitio emblemático como Casa Forte, ¿no?, uno de los primeros jardines de Burle Marx, si no es que el primer jardín de Burle Marx, ¿no?, y en Recife. Y bueno, para el posgrado en paisaje realmente está generando una biblioteca propia con esta tesis y las otras que le han antecedido, pero es la primera que tiene un tema en otro país, como el paisaje de Casa Forte. Bueno, yo quisiera comentar muchísimas cosas, pero yo creo que nada más voy a centrar en algo, en lo específico, que estoy seguro que Joelmir va a dar una muy buena opinión. El método, las técnicas de recuperación del jardín y que está utilizando el Laboratorio de Paisaje de la Universidad Federal de Pernambuco, bueno, pues es muy singular, ¿no?, y que ha tomado de otras metodologías y otras técnicas, ¿no?, sobre el propio jardín. Tanto en Recife como en la Ciudad de México tenemos un gran problema que es el desarrollo urbano, el uso del suelo que cada vez es indiscriminado en torno a los paisajes históricos, a los paisajes culturales. En nuestro caso, el bosque Chapultepec, ya no podemos recuperar las visuales que tenía el bosque desde hacia afuera, tendríamos que demoler todo Polanco y el nuevo Polanco de Slim, que eso será imposible, ¿no? Lo mismo sucede en Aranjuez, cuando lo hablábamos con Carmen Añón.
todo el contexto de Aranjuez no es posible ya recuperarlo. Esas visuales que había desde Aranjuez hacia la ciudad, no es factible recuperarlas. En Recife, ¿qué se está haciendo en Recife en torno a la Plaza Casaforte en relación a este crecimiento urbano? Yellowstone fue patrimonio mundial y el mismo Estados Unidos hace la solicitud para que Yellowstone pase a la lista en peligro de la UNESCO por el uso indiscriminado que se estaba dando en cuanto a densidades urbanas y otros usos que no tenían nada que ver con Yellowstone. Ahora hicieron un plan de manejo de lo que hablabas al interior, pero esto es al entorno, al paisaje de Yellowstone, ¿no? Y Yellowstone regresa a la lista del sitio Patrimonio Mundial. ¿Qué se está haciendo en Recife en torno a este tipo de sitios que además ya está declarado monumento histórico? Hay una nueva legislación en torno, se limitan los usos. ¿Qué es lo que acontece en el entorno de Plaza Forte? Y bueno, yo agradezco en este momento que me han dado la palabra y felicidades, Joelmir, que además ha sido el primer estudiante de posgrado que llega a una disertación de tesis en el tiempo que se estima que debe terminar un alumno, ¿no? En esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Damos la palabra ahora a la doctora Ana Rita Sacarneiro, coordinadora de la tesis. É um momento muito especial esse, de estar aqui. Queria agradecer muito a Saúl e a todos do departamento por ter essa oportunidade de estar compartilhando desse momento da defesa de Joelmir, do jurado. E acho que é um trabalho difícil que Joelmir fez, não é fácil. É brilhante, porque ele estava julgando ele mesmo, né? Ele era o autor do trabalho, ele foi o jardineiro do jardim, como o Burle Marx foi, e ele conseguiu, né, fazer isso, criticar, e ele estava se autoavaliando esse tempo todo. Não foi fácil isso, né? Eu sei muito bem. Então, eu acho que ele perseguiu um princípio de Burle Marx, da multidisciplinaridade, que foi, como biólogo, né, caminhar pela área da arte, da arquitetura, e foi descobrindo coisa, né, foi lendo muito, fez essa pesquisa de jornais, que trouxe material de uma riqueza, né, histórica, de documentação impressionante para o laboratório. Então, foi ele que foi nas fontes centrais do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, descobrir coisas, né, e incentivar todos do laboratório a descobrir mais. Conseguiu juntar todo esse material rico, né, trazendo coisas de diversos campos disciplinares. Então, acho que foi uma tarefa, né, de curioso, inquieto, inconformado, como o Burle Marx também, né, foi o tempo todo. Então, o inventário, quando o Joelmir chega no laboratório, o laboratório da paisagem era um e passou a ser outro com a chegada dele. Então, ele, né, foi dando aulas a todos, né, informando da botânica, dizendo o que é uma planta, dizendo da importância, dizendo o que é um ecossistema. E a gente estava fazendo o trabalho com vontade de fazer, mas não com essa profundidade que um biólogo tem, que um botânico tem, e que vai mostrar de maneira detalhada esse ciclo do vegetal, não é? O que é um ser vivo no jardim. Então, foi o jardim como lar botânico, que Burle Marx disse em uma declaração dele, a gente precisa entender o jardim como lar botânico. E foi assim que Joelmir fez todos do laboratório entender. Então, esse jardim como obra de arte, esse jardim artístico, eu acho que ele penetra muito bem nisso, com toda a disposição, né, inclusive filosófica, que é difícil a gente ter isso na biologia, né, que é uma investigação
experimental, uma investigação das ciências naturais, e ele entra pelas ciências sociais e descobre, né, um outro lado, juntando a arquitetura, juntando a botânica, juntando a arte, né, numa visão universal, que o jardim é um universo, é um grande universo. Né, e foi assim que caminhamos juntos, com essa bravura, né, que eu considero, Joelmir um bravo, né, de organizar essa experiência, de descrever o que é um método de recuperar e restaurar um jardim. Nós estávamos o tempo todo juntos, mas a gente não percebia que isso precisava ser registrado. E chegou a chance, né, dele fazer isso, vindo para cá, para um trabalho de doutorado, que era investigar a integridade do jardim histórico, e mergulhou nessa proposta com o Saul, que acho que foram os dois que tiveram, né? Eu não estava nesse momento presente, mas depois fui convidada por Saul para fazer parte da equipe dessa investigação também, a nível de orientação dele, mas acho que ele foi muito feliz nisso tudo, né? Registrar uma metodologia, sendo ele se vendo a si mesmo, ele teve que fazer um trabalho semelhante a um yogi. Sai, se distancia, vê ele fazendo e descreve aquilo tudo. Então, se descolar, né, dessa experiência não foi fácil. Então, eu acho que a coleção que Joelmir juntou de documentos é impressionante, né, para o laboratório, e para não só para o laboratório, mas para os núcleos de investigação brasileiros e internacionais, né? E o trabalho dele é um trabalho que vai pesar bastante, né, juntamente com todo esse reconhecimento dos jardins de Burle Marx como patrimônio nacional, e fortalece isso mais ainda, né, de evidências, né, do que você conseguiu juntar. Então, considero o trabalho de Joelmir de excelência, por uma problemática, né, que ele junta, da falta de registro, que isso é preciso ser feito para deixar, né, isso para o futuro, como a professora perguntou. E daí? O que é que vem depois? Eu acredito que tem muita coisa, né, Joelmir? Não falta. E a estrutura do trabalho está muito bem montada, focalizando a questão da conservação, indo nos teóricos da conservação, da restauração, indo pela história de Burle Marx e penetrando no que é um jardim histórico e no que foi a Praça de Casa Forte como a fonte, né, de prosperidade, a gente pode dizer assim, de todo um trabalho que Burle Marx se declara. Foi em Recife, em Pernambuco, onde tudo começou. Então, esse registro é fundamental, né, nesse momento que nós reconhecemos o jardim histórico, as paisagens culturais estão em fase embrionária de documentos, né? Mas temos um documento, então, exemplar, de um especialista no Brasil, no México e no mundo. E esse trabalho representa um salto para a conclusão de sua tese de doutorado sobre a integridade dos jardins. Para mim, as perguntas já foram respondidas nas diversas discussões que nós temos. Eu quero só felicitar Joelmir por todo esse trabalho. Bueno, a ver, ahora siguiendo con el protocolo, damos 15 minutos a Joelmir, 20 para que, por favor, responda las cuestiones o comentarios que quiera ampliar sobre las preguntas que han hecho los sinodales. Bueno, en un primer momento quiero agradecer a todos por cada palabra y decir que no caminé solo nesse trabajo. No. Estuve todo el tiempo con Saúl, discutí muchísimo, Ana Rita, cuando regresa a Brasil. Y
costumo dizer que a Praça de Casa Forte, para mim, eu tenho um carinho muito especial por esse jardim. Praça, jardim. Então, agradeço muitíssimo a esta praça, porque por ela eu já tenho uma maestria, uma outra em processo e um doutorado também caminhando. Uma vez perguntei a Ana Rita, bueno, lo que vou fazer em meu doutorado, sim, me vou estudar na Praça de Casa Forte. E muitíssimos companheiros me diziam, outra vez, e me acordo que a Ana Rita me disse, não, é como uma naranja, se hacemos isto, descobrimos mais. Não? E me fui para meu doutorado com a Praça de Casa Forte e realmente descobri muitíssimo mais. A cada dia que me debruço, que me vou estudar a Casa Forte, que me vou às tardes, me sento em suas bancas, me quedo 4, 5 horas sentado, vendo o câmbio do paisagem da praça, descubro mais coisas. E se hoje estou aqui, agradeço muitíssimo a Ana Rita, porque em 2009 enviei um correio para a Ana Rita e me recebeu com todo carinho, não me conhecia, e já em 2009 comecei a ser parte da equipe do Laboratório de Paisagem. Se a parte de arquitetura e urbanismo tenho um pouco, tenho professores incríveis. Costumo ir ao laboratório todos os dias. Chego às 9, saio às 4. Então, ele convívio com a Ana Rita, com Lucia, com Nilda, com tantos alunos da licenciatura que passaram por tanto tempo, permitir que eu hoje estivesse aqui, e ao Dr. Saul por me receber. Não, quando perguntamos, pode ir ser minha passantia de doutorado? E sim, pode vir. Então, agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui, de estar como co-diretor de teses de doutorado também. E empezamos. Essas palavras não estão nos 15 minutos, hein? Necessitava delas. Então, empezamos com a maestra Teresa Osejo. E como está o conhecimento da obra de Buller Marx e de seus princípios proyectuales. Como vemos isto hoje na Praça de Casa Forte depois da restauração. Quando começamos em 2011 a hacer a proposta tivemos 2 momentos desse processo de restauração, um em 2011 e outro em 2014, e sempre estávamos buscando. Creio que os princípios projetuais de Buller Marx logramos por estar em busca do resgate do pensamento de Buller Marx. Ou seja, não é extrair o jardim em sua forma original, porque isto também vai direto a uma pergunta que o maestro Félix hizo, que por as espécies hoje já não poder estar nos jardins, o que passa é que buscamos algumas espécies que sejam da mesma família, com o mesmo tipo de arquitetura vegetal, com o mesmo color de hojas e de flores, que para a autenticidade do jardim, podemos dizer que não está autêntico, porque a matéria não é a mesma, a espécie não é a mesma, pero quando nos alejamos um pouco do jardim e vimos sua composição artística, onde os colores das hojas, da arquitetura de cada espécie, das folhas, nos dão uma plástica igual a que Buller Marx intencionou em seu projeto. E assim temos que a integridade do jardim, se pode dizer que sim, que está. Então, o que passa é que neste momento dos anos 30 é uma fase de Buller Marx. Então, o que esse documento traz é esta fase inicial de seu pensamento para um jardim moderno, que era a higiene, educação e arte.
Entonces, buscamos a educação por uma parte, onde o jardim hoje se complementa as três partes como uma unidade. Ou seja, tentamos trazer as espécies nativas, as amazônicas, recriar um microclima amazônico, que também foi uma intenção de Buller Marx, que foi a mais difícil. Ou seja, Buller Marx distribuía as espécies de forma de associação. Ou seja, cada espécie tem que estar sem competências de nutrientes. Isso é muito complicado para nós outros, recriar esse microclima, onde o desenvolvimento urbano da área de Casa Forte, hoje, a parte mais caliente é o jardim da parte amazônica. Por os altos edifícios, por todo o ar condicionado, emitindo constantemente o calor, e as espécies já não sobrevivem a isto. Então, buscar esta intenção projetual, recriar este microclima, foi a parte, creio que, mais difícil. Não? Trazer todas as palmas que plantamos em 2014, fazer um novo plantio de uma espécie que se chama Calicóphyllum spruceano, que é amazônico, que necessita de um ambiente úmido e caliente. Resgatar estes princípios ecológicos, creio que foi o mais difícil neste processo. Então, quando percebemos isso em 2011 por um estudo que eu fiz com as medições de vento, temperatura e umidade, foi que descobrimos que o Jardim Central estava com as condições climáticas totalmente distintas do que encontramos para um jardim amazônico. E em 2011, uma reunião em Elifã, que invitou a Ana Rita, a Lucia e a mim, e em uma semana construímos o polígono de preservação de los 6 jardines que estavam em processo de declaratória. Então, creio que ahorita com este polígono de preservação já se tem restrições de gabaritos, de pavimentos, e com isso e também que não há mais espaço para outros tipos de construção. Já temos tudo que há de ser construído, já se foi. E ao maestro Armando, se vá por uma... É um pouco mais complicado de contestar, porque eu não conheço tanto a obra de Barragán, para fazer uma comparação com isto, mas creio que essa temporalidade com Miguel Ángeles, em los anos 30, creio que em Latinoamérica, pelo que eu tenho lido, se vai muito por uma questão de higienismo. Ou seja, nos anos 30 estavam buscando umas cidades com um aspecto mais saudável, não? E a implementação de um arbolado viário, de cidades mais verdes. E creio que estes princípios, né, de higiene de Buller Marx viram com ele, porque Buller Marx iniciou em 1926 umas classes de ecologia aplicada em Jardim Botânico de Rio, antes de ir para a Alemanha. Então, Buller Marx foi um grande investigador da parte da botânica e ecologia antes de ir para a Alemanha. Ou seja, a parte ecológica dele estava muito forte, e quando chega à Alemanha, a arte, todas as artes, não, se implementam neste ecólogo que se foi à Alemanha. E o método de laboratório de paisagem é que eu venho praticando com a Ana Rita. Já temos os 6 jardines declarados como patrimônio cultural, todos têm o projeto de restauração ou foram restaurados. O único que não se tem um projeto é para
Praça de la República. Pero para os demais, sim, já se tem. E o único que não foi executado é da Praça do Campo das Princesas. Pero cada proyecto es distinto. Cada uno de estos, no tenemos una metodología fija para los jardines. Cada uno seguimos una cosa distinta. O sea, obvio que nos aportamos por la teoría de la restauración arquitectónica, por la teoría de la restauración de la conservación de los jardines, por las directrices de la Carta de Florencia y por todos os tratados que assim consideram de Carmen Feliu, não? Então, pero isto foi a base para que possamos adaptar a nossa realidade. Ou seja, com todos esses documentos, sempre estávamos buscando, sempre o jardim dizia uma necessidade, como foi em lá Jardim do Campo das Princesas. Ou seja, de pintar para poder fazer palimpsesto vegetal. Então, cada jardim nos dizia em loco o que necessitava, e assim íamos construindo uma metodologia específica para cada um deles. E em la questão de la introdução dessas espécies históricas, o que passa é outro exemplo que temos é a Praça Salgado Filho, que Burle Marx indicou uma espécie que se chama Caesalpinia equinata. Pero essa espécie não mais se adapta a lugares com contaminação. Então, já não mais sobrevive no jardim. E na prática com a Narita, estávamos praticando como vamos fazer o plantio dessa espécie, que aqui já não mais. Então, buscamos uma outra espécie que se chama Caesalpinia peltophoroides, da mesma família, do mesmo gênero, que tinha a mesma característica arquitetônica e color de flor e de hojas, e com isto, a espécie não era mais a mesma, pero a plástica, a essência do arte, sim, logramos, ou seja, temos a ideia de Burle Marx. É o mesmo que passa quando se faz uma restauração de um quadro, a técnica e a tinta já não é a mesma, ou seja, é autêntico ou não, pero como vemos o quadro restaurado, entendemos o interesse, e isto creio que sim, que é possível, não, fazer este tipo de cambios. E com a doutora Teresita, concordo em... Agradeço muitíssimo a seu texto, muito bonito. E não sei se pode ser considerado como anacronismo, e eu sei que, por diversas partes da tese, utilizo praça, jardim, área jardinada, e há também para a Praça de Casa Forte, dividida em 3 jardines. Pero, a lo largo da história, temos, sim, principalmente em Brasil, não, que começamos com o Square, e de aí se vai cambiando os nomes desses espaços livres urbanos, e creio que também foi não foi intencional, pero para não ser repetir tanto a palavra praça, então eu preferi fazer o mesmo para um sentido de significado para esse espaço, lo considerar como jardim e também como na praça. Bueno, que desde el punto de vista no solo documental, sino inclusive desde el punto de vista estético y de contenido, el trabajo de Joel Mir me pareció extraordinario desde los inicios, desde que lo empecé a leer. Yo le hacía preguntas, le cuestionaba que, por ejemplo, qué significaba la puesta en valor, y él fue respondiendo todas esas preguntas de manera no solo extraordinaria, sino estética. Entonces coincido igualmente como con la doctora Ana Rita,
que lo único que puedo agregar es que su trabajo me pareció extraordinario, tanto en contenido como en la cuestión estética. De mi parte, muchas felicidades, Joelmir. Gracias. En la Ciudad de México se presentaron a las 5 horas del día 12 del mes de abril del año 2016 en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana los suscritos miembros del jurado: doctora Ana Rita Sacarneiro, maestra María Teresa Osejo Cáceres, maestro Félix Alonso Martínez Sánchez, doctor Saúl Alcántara Onofre, maestro Armando Alonso Navarrete y la doctora Teresita Quirós Ávila. Bajo la presidencia de la primera y con carácter de secretaria la última, se reunieron para proceder al examen de grado, cuya denominación aparece al margen, para la obtención del grado de Maestro en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, de Joelmir Márquez da Silva. Y de acuerdo con el artículo 78, fracción tercera del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana, los miembros del jurado resolvieron aprobar. Acto continuo, la presidencia del jurado comunica al interesado el resultado de la evaluación y, en caso, su aprobación para tomarle la protesta. En este caso, en calidad de secretaria, la presidenta me pide que lea yo la protesta. La universidad protesta. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, a través de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, de conformidad con la resolución del jurado que lo ha evaluado, reconoce usted la capacidad académica para obtener el grado de Maestro en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines. Este acto tiene una gran importancia en su desarrollo profesional y lo compromete a ejercer con responsabilidad social y elevado nivel académico y técnico. La Universidad Autónoma Metropolitana espera que en su desempeño profesional sabrá honrar el compromiso que se deriva del haber recibido una educación de posgrado que lo incorpora al grupo de profesionistas con alta especialidad en su disciplina. Joelmir Márquez da Silva. ¿Protesta usted que se esforzará porque sus actos sean guiados por consideraciones éticas y con estricto apego a los valores y prácticas propias de su profesión, y que siempre antepondrá el beneficio social a los intereses particulares, haciendo de la búsqueda de los más altos valores humanos la mejor de sus causas? Sí, protesto. Si así procede, que la sociedad se lo reconozca, y si no, que se lo demande. 12 de abril del 2016. Gracias. Cabe señalar que la Universidad Autónoma Metropolitana no otorga mención honorífica, sin embargo, hace la recomendación por escrito, en este caso para la publicación del trabajo de Joelmir, como para un libro y ya no solo una tesis, y se sugiere también la presentación para los concursos de las mejores tesis de posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se va a presentar en este concurso, y se revisará la posibilidad de presentarlo en el concurso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el premio de restauración, para que concurse con otros interesados de otras universidades del país. Se propondrá la
presencia de su tesis en ese concurso, ¿no? Y no queda más por el momento, más que felicitar al maestro.